Tá, já ia falar para o Arthur começar a gravar. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, então, aula 2. Bom, já dando aviso, caso algum de vocês não tenha participado na aula passada e tenha alguma dúvida com relação às aulas ao longo do curso ou alguma dúvida em relação ao trabalho, podem ficar à vontade para perguntar, tá? Qualquer coisa, seja no meio da aula, seja no final da aula, alguma dúvida sobre a aula também, pode perguntar, tá? Super de boas. Bom, vamos começar então. Hoje, aula 2, vamos falar sobre normas contábeis e regulação. A aula está dividida em 4 tópicos, né? Auditoria, contabilidade, regulação e agências de rating, né? A aula de hoje vocês não vão necessariamente usar para o trabalho, ela é mais assim complementar e auxilia vocês de forma indireta, principalmente quando vocês forem fazer a cadeira de evaluation. Algumas coisas que a gente vai ver aqui vocês vão precisar, né, quando forem fazer um evaluation de uma empresa, tá? Bom, vamos começar com o primeiro tópico, que é a auditoria. Tá? Com certeza, a maioria de vocês já deve conhecer essas empresas, né? Então, mas vamos para o conceito, né, de auditoria, tá? Então, uma das principais funções da auditoria financeira é fiscalizar a eficiência e conformidade dos controles financeiros gerais de uma organização, verificando se esses valores reais são compatíveis com os apresentados nos extratos bancários e registros contábeis das empresas. Além de comprovar se a gestão financeira da empresa está de acordo com a legislação vigente. Aqui a gente está falando especificamente de auditoria externa, tá? Como tem no tópico abaixo, aqui também tem auditoria interna, mas não é o foco aqui, tá? Qual a importância da auditoria para o mercado de capitais, tá? Basicamente, relações com investidores. Que nem a gente estava falando na aula passada, a contabilidade financeira, que é o que a gente está tratando aqui, ela é focada no usuário externo da informação. Ou seja, investidores, credores e fornecedores, por exemplo, de uma empresa, tá? Eles precisam saber a situação financeira real da empresa. Tá? Então, quem vai ficar encarregada de fornecer essas informações vai ser um setor da empresa que é o RI, né? Que é o Relações com Investidores. Tá? Eles vão cuidar de toda essa parte, tá? Justamente para garantir, né, que esses usuários tenham acesso às informações corretas. E claro, também evitar, né, que ocorram fraudes, né? Outros serviços que essas empresas de auditoria também fornecem. Um deles é consultoria tributária, justamente, né, para garantir a eficiência tributária da empresa, a elisão fiscal, né, o planejamento tributário, de forma que a empresa pague menos impostos dentro da lei, né. O segundo serviço que também é fornecido por essas empresas é a auditoria interna, que a auditoria interna é no caso dos processos internos da empresa, por exemplo, com relação à produção, né, se as etapas produtivas da empresa estão de acordo, não está ocorrendo nenhum desperdício de insumos, de matéria-prima, por exemplo, tá? Esse tipo de coisa. E também assessoria financeira. Por exemplo, a Ernst Young, né, fornece serviço, fornece apoio, né, em
processos de M&A, né, fusões e aquisições. Tá? Mas o principal serviço que as empresas fornecem é de auditoria mesmo, tá? Para esse setor de relações com investidores. As principais empresas são a Deloitte, Ernst Young, KPMG e PwC, né? PricewaterhouseCoopers, né? Vou deixar aqui um link, vou mostrar para vocês o site da empresa, só para vocês terem só a título de curiosidade mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Esse é o site global, digamos assim, da empresa. Tem o site versão português, mas esse site versão português não tem muitas informações, é um pouco vazio, digamos assim, né? Então, por exemplo, eles têm um tópico aqui, a Deloitte, no caso, né? Tem um tópico aqui que eles falam sobre um pouquinho sobre perspectivas da economia, tá? Então, perspectivas, previsões, né, projeções para a economia americana, outlook global, né? Então, de novo, perspectivas para a economia do Japão, da Índia, da África, outros tópicos aqui, aluguéis e tal. Então, claro que não é o foco deles, né, assim, fazer análise e projeções econômicas, mas é interessante que eles também falam um pouquinho, né, por exemplo, isso aqui da Índia, ó. É mais como se fossem artigos, tá? Ó, então, fala um pouquinho, tem que ver se tá atualizado, né, às vezes aparece artigo que é um pouco antigo, mas aqui é faz 2 dias, né, que postaram. Então, bem interessante, tá? Em gráficos e tal, então achei interessante compartilhar. Tem outros tópicos dentro do site também, tá? Então, achei interessante mostrar um pouquinho o site da Deloitte, dá para pesquisar também o site das outras empresas, tá? Da Ernst Young, PwC. Vou voltar para o PowerPoint. Tá, beleza. Bom, agora falar um pouquinho da questão regulatória da parte contábil. Cara, o vizinho aqui de cima tá fazendo reforma. Tá, vamos lá. Bom, aqui esses aspectos regulatórios a gente vai falar especificamente mais direcionado aqui para o Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente tem os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil. O CPC foi criado pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, 2005. E o objetivo do CPC, né, tem como objetivo o estudo, preparo e emissão de documentos técnicos sobre procedimentos contábeis de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, levando sempre em conta a convergência, isso aqui é extremamente importante, a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, tá? A gente já vai ver daqui a pouco o site do CPC, mas em síntese é isso, tá? O objetivo deles é pegar as normas internacionais e traduzir para a realidade brasileira, para as peculiaridades daqui do Brasil. Tá? Bom, com relação às normas contábeis, agora a gente vai ver de onde que se originam essas normas que o CPC traduz, que o CPC elabora. Tá? Então, todas as normas são formuladas pelo IASB, né, International Accounting Standards Board, né, que é uma organização internacional
cujo objetivo principal é a harmonização e padronização das práticas contábeis em todo o mundo, tá? Garantindo assim eficiência e transparência na divulgação das informações financeiras pelas empresas, tá? Então, o IASB é responsável pela publicação e atualização das IFRS, International Financial Reporting Standards, tá? Esse IFRS ele é bem famoso na nossa área da contabilidade e finanças, justamente porque consistem, né, em todas o conjunto de regras e princípios com esse objetivo, né, de harmonizar e padronizar a mensuração, né, as práticas contábeis em todo mundo, tá? Então, o IFRS consiste em todo esse conjunto de normas gerais, são normas bem abrangentes, tá? Com esse objetivo, tá? Não sei se vocês devem ter ouvido falar, mas também é outro conjunto de regras que também é bastante falado, que é o GAP, né? Eu não coloquei aqui, mas o GAP da sigla em inglês é Generally Accepted Accounting Principles, né? Então, princípios contábeis geralmente aceitos, né? Então, como é que esses dois conjuntos de regras eles se relacionam, né? O GAP ele tem em cada país, tá? Então tem o US GAAP, que é o GAAP dos Estados Unidos, o aqui do Brasil também. Então é justamente isso, tá? O GAAP ele traduz essas regras gerais, essa abordagem geral da contabilidade que é fornecida pelo IFRS. Então, traduz essas normas gerais, esse conjunto de princípios gerais, para a realidade de cada país, tá? E o CPC é o órgão, né, o comitê que é responsável por fazer toda essa adequação, né, das regras ao contexto específico do país, né? Bom, o CPC foi idealizado a partir da união de esforços das seguintes entidades, né, a APMEC, a B3, a Bolsa, e, como eu já havia falado, o CFC, né? Então, essas três entidades são responsáveis pela criação do CPCs, tá? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho o site do CPC. Tá. Bom, esse aqui é o site do CPC. De novo, vocês não vão usar, seja na nossa cadeira, seja na cadeira de valuation, mas, por exemplo, se vocês quiserem ser analistas mesmo, fazer o CNPI, no CNPI cai sobre os CPCs, tá? Pede que tu tenha, assim, conhecimento, uma visão geral, claro que tu não vai saber todos, porque olha quantos são mais de 50, tá? Então, claro que tu não vai conseguir saber decorar todos, mas na prova do CNPI vai pedir para ter um conhecimento dos principais deles, né? Então aqui também pode acontecer de, por exemplo, tu está analisando um demonstrativo de uma empresa e tu está com dúvida em algum conceito específico, por exemplo, estou em dúvida com DFC, né, fluxo de caixa, estou em dúvida com imobilizado, aqui, ó, estou em dúvida como é que é mensurado o ativo imobilizado, entendeu? Então aqui cada CPC estabelece regras, né, a forma adequada de tu realizar, de tu fazer a mensuração contábil daquele tema específico, né? Então, forma de tu fazer a mensuração do ativo intangível, por aí vai, tá? Então,
são todos CPCs, eles são bastante técnicos. Acho que não convém abrir aqui cada um deles, tá? Mas fica aí a título de curiosidade, caso vocês tenham interesse de dar uma pesquisada. Mas de forma geral é isso, tá? Os CPCs, todo esse conjunto de CPCs, eles traduzem para a realidade do Brasil, né, o conjunto de normas e regras gerais fornecidas pelo IFRS, tá? Tem outros tipos de documentos, interpretações, tá? Mas realmente o principal aqui são os pronunciamentos. Tá. Bom, como deu para ver rapidinho ali, o CPC elabora 3 tipos de orientações, né? Então, pronunciamentos técnicos são os principais, interpretações, orientações e comunicados, tá? Como a gente viu também, são 50 CPCs ao todo, com 2 casos especiais. Então, a princípio é isso, tá? O CPC é muito importante para o mercado financeiro como um todo, né? Bom, agora, com relação à regulação. Aqui vocês vão ver na cadeira da CEA com o Alessandro, tá? Vão ver em mais detalhes, então aqui eu só vou passar um pouco mais rápido, né? A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, é uma autarquia federal responsável pela fiscalização das companhias de capital aberto, com o objetivo de proteger os investidores e garantir práticas justas no mercado de capitais, tá? Principalmente, diria que a CVM é conhecida principalmente por buscar proteger os investidores, tá? Mas, claro, também, né, em segundo lugar, eu diria que fiscalizar, né, as companhias de capital aberto. Para realizar os seus objetivos, né, a CVM estabelece resoluções, deliberações e instruções, tá? A gente já vai ver um pouquinho o site da CVM. A CVM, ela, como a gente vai ver daqui a pouco, fornece as resoluções, que são orientações, mas também ela fornece alguns dados, né, do mercado de capitais. Por exemplo, dados da posição de fundos de investimento, por exemplo, tal. Então, dá para achar bastante coisa no site da CVM. A Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, é uma entidade autorreguladora do sistema financeiro que tem como objetivo informar e representar, autorregular e educar. Para nós, aqui na cadeira, vai ser o site da Ambima vai ser mais útil com relação ao tópico de informar, né, de informações, tá? Assim como da CVM. Informar, por exemplo, fornecendo indicadores financeiros, tem os índices da Ambima, né? E também projeções, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Tá, aqui é o site da CVM. Aqui, por exemplo, eu selecionei aqui o tópico das resoluções que são elaboradas pela CVM. Então, muitas, não dá para ver muitas resoluções, eles estabelecem regras sobre tudo, né? Então, desde assessor de investimento,
clubes de investimento, fundos de investimentos, tá? Então, bastante coisa. Inclusive, quando vocês forem ver com o Alessandro na cadeira da CEA, né? Na prova da CEA tem um tópico que é fundos de investimento. E quem estabelece as regras para os fundos de investimento é a CVM. Então, antes, a principal instrução que regulava os fundos de investimento era a instrução 555, de 2014, se eu não me engano. Aí, recentemente, questão de 2 anos, final de 2022, a CVM aprovou uma nova resolução atualizando essa resolução, essa instrução 555, né? Então, agora a resolução 175 é a que está em vigor e é a que estabelece essas regras para os fundos de investimento, né? Todas as regras, tá? Então, o que precisa para abrir um fundo de investimento, quais são os critérios para um fundo se enquadrar em uma ou outra classificação, tá? Não sei se, deixa eu ver se vai aparecer aqui, acho que não. Deixa eu ver, acho que não. Aqui nesse tópico aqui, que eu selecionei aqui, fundo de investimento, tem tudo. Tem absolutamente tudo, tá? Então, tem resoluções que são as principais, ofício circular, que não é tão importante aqui para a gente, tá? Então, de forma geral, caso vocês tenham alguma dúvida sobre como funciona algum tema específico, vocês podem achar aqui, tá? Deixa eu ver agora o site da Ambima. Bom, esse aqui é o site da Ambima, caso vocês não conhecessem. Aqui é dividido entre os objetivos, né, que a gente tinha falado há pouco. Então, objetivo informar, representar as instituições financeiras junto por exemplo, ao governo, com relação a aspectos regulatórios mesmo, né, aspectos regulatórios que afetem as instituições financeiras. Autorregular, que aqui é mais assim códigos de ética, assim, né? E a última, o último objetivo aqui, a aba, né? É educar, que aí é a parte das certificações, né? CPA 10, CPA 20, CEA, tá? CGA, CGE, que é para gestor, né? Então, o site da CVM tem bastante conteúdo interessante. Eu separei aqui, eu selecionei na aba aqui informar, e aí eu fui aqui em relatórios, e aí eu selecionei macroeconômico, tá? Por que eu selecionei essa parte? Porque deixa eu até já abrir aqui na outra aba, quando vocês forem fazer valuation com o Alexandre, vocês vão ter que fazer projeções para os indicadores da empresa, tá? Então, projeção de receita, projeção de custo da empresa, projeção de como vai estar a economia. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor assim, está fazendo uma estimativa de que o custo da empresa vai seguir em linha com o IPCA, por exemplo, tá? Ou algum outro indicador da empresa vai seguir em linha com o PIB, por exemplo, tá? Então, por isso que ter conhecimento das projeções macroeconômicas é muito importante para fazer o valuation, tá?
Então, aqui, selecionar o ano, né? 2024, 2023, e aí aqui cada um dos relatórios que a Ambima elaborou, tá? Deixa eu só abrir a outra guia aqui. Só para mostrar bem rapidinho, tá? Eu tinha aberto o primeiro link, tinha aparecido ali, né? Então, esse relatório a Ambima produziu dia 18 de setembro, tá? Então, o Grupo Consultivo Macroeconômico da Ambima, né, projeta aumento da taxa Selic para 10,75% na reunião de setembro. Tá? Então, aqui está o relatório, dá para baixar o PDF também. Tá? Então, aqui uma introdução, os cenários, né, para as variáveis. Então, projeção para a taxa Selic para 2024, que é o que é o hoje, né, o que está se realizando, o cenário que está ocorrendo, e projeção para 2025, tá? Então, taxa Selic, câmbio, IPCA, GPM, balanço comercial, tá? Então, todas as principais variáveis macro estão nessa projeção aqui, tá? Com relação à política monetária, projeção, tá? Inflação, cenário externo, câmbio, tá? Então, bem interessante. Claro que esse relatório aqui não é assim igual mega completo, mas é um relatório bem resumido, tá? Com as principais informações. Para ter relatórios mais completos, vocês podem buscar também em alguma gestora, tá? As gestoras elaboram cartas mensais. Claro que aí essas cartas elas são com base na visão do gestor, da gestora, né? Mas também vocês podem ter uma visão de como é que vai estar, né? As perspectivas para a economia, além da Ambima, né? Tá, aqui eu acho que eu já mostrei. Tá. Bom, aqui a gente já viu. Tá. E para encerrar, vamos falar um pouquinho das agências de classificação de risco. Bom, também é outro tópico que acredito que a maioria de vocês já deva ter conhecimento, né? Mas, enfim, as agências de classificação de risco são empresas que avaliam determinados produtos financeiros ou seus emissores, né? Sejam empresas ou países também, né? E classificam esses ativos ou empresas segundo o grau de risco de não pagamento, né? O risco de default, no prazo fixado. As agências passaram a ser reguladas pela autarquia a partir da edição da instrução CVM 521. Então, a partir dessa instrução da CVM que passou a ter regras, né, para atuação dessas agências, tá? Bom, as principais agências são três, né, a Fitch Ratings, a Moody's e a SP, né, Standard & Poor's, tá? Aqui estão duas tabelas com relação à classificação do risco de crédito delas, tá? A da Fitch é igual a da Standard & Poor's, tá? As notas são exatamente iguais, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Bom, pegar aqui a tabela da Standard & Poor's, né? A nota AAA é a nota de mais alta qualidade, né? 2A, qualidade ainda é muito alta, né? Então, aqui, conforme vai descendo nessa escala, vai aumentando o risco de calote, né? E, por consequência, a taxa
de juros cobrada por um banco, por exemplo, vai ser maior, porque o risco é maior, né? Então, é aquela... É aquele ditado que todo mundo já conhece no mercado financeiro, né? Quanto maior o risco, maior o retorno exigido, né? Então, seja na renda fixa, seja na renda variável, se for investir em ações, tá? Quanto maior o risco de uma empresa, maior o retorno que tu vai exigir dela, né? Como investidor, tá? Então, aqui é um tipo de classificação, e a Moody's é um pouquinho diferente, tá? Então, passa a ser A e dois As minúsculos, né? Nota mais alta. E aí vai baixando, né? A1, A2, A1, A2, A3, tá? Então, a ideia é a mesma, tá? Vai descendo nessa escala aqui, vai aumentando o risco de calote e, por consequência, a taxa de juros exigida, cobrada, né, por uma instituição, acaba sendo maior, né, por conta disso. Agora vamos ver o site, um pouquinho o site da Moody's, tá? Há pouco saiu a notícia, se não me engano, questão de um mês, que a Moody's aumentou a nota o rating soberano do Brasil, né? Então a gente ficou um nível abaixo do grau de investimento, né? Do investment grade, tá? Foi pouco assim, essa decisão foi um pouco polêmica, porque o mercado estava com uma visão e o governo estava com outra, né? Então, poxa, o governo tal dizendo, a gente está arrumando fiscal, né, política fiscal, a gente está buscando colocar em ordem e tudo mais, então as perspectivas são boas, política monetária também tá em linha, né, está buscando inflação na meta e tal. Foi essa a mensagem que o Haddad passou, né, quando ele foi ter uma reunião com os diretores, né, os analistas da Moody's. Só que o mercado tem uma visão oposta, né, de que, poxa, tá difícil, o governo não está conseguindo mais aumentar imposto, agora está discutindo como é que vai cortar, reduzir gastos, né? Então, essa decisão da Moody's de aumentar, de atualizar a nota de rating do Brasil caiu no mercado, né, como assim polêmica, né, bastante discutível, tá? Então, por isso que eu escolhi a Moody's por conta disso, tá? Bom, esse site aqui da Moody's é o site BR, versão Brasil, tá? Mas tem o site da Moody's original, que é em inglês, tá? Aqui são os relatórios. Então, dá para vocês, caso tenham curiosidade, dá para pesquisar um pouquinho melhor como é que é feita a metodologia de elaboração do rating, né? Estruturas analíticas, tá? Ações, que é a página onde a gente está, demais relatórios. Então, por exemplo, selecionei essa aba aqui, que é ações de rating, tá? Então, aqui está o posicionamento da Moody's com relação a empresas. Então, por exemplo, aqui atribui Moody's, local Brasil, atribui AAA a proposta de emissão de debêntures da Vale. Tá. Então, aqui tem de todas as empresas, seja de empresas de capital aberto, se eu não me engano, tem de empresa de capital fechado também, tá? Sei lá, vamos pegar, por exemplo, aqui da Vale, por exemplo. Vamos ver se vai abrir aqui. Tá, deixa eu só abrir o PDF aqui. Só para mostrar rapidinho.
Então, aqui, por exemplo, vocês podem pesquisar, sei lá, uma empresa que vocês tenham curiosidade, por exemplo, o Petrobras. Olha, aqui vai aparecer. A Moody's emitiu o último posicionamento que ela emitiu foi quase 2 anos, né? Aproximadamente 2 anos atrás, tá? Então, bem interessante dar uma olhada, vou mostrar aqui rapidinho a nota, né? Desse posicionamento da Moody's, tá? Tá compartilhando. Bom, aqui é o comunicado da Moody's, né, com relação à proposta de emissão das debêntures da Vale, né, que nem a gente estava vendo há pouco. Um comunicado bem pequeno, tá? 6 páginas. Então, ele resume os motivos, né, da decisão do rating da empresa. Tá? Então, por exemplo, a Moody's local atribuiu hoje o rating de AAA às debêntures. Tá? Então, aqui tu vê um pouquinho a descrição, bem sucinta, né? Então, as debêntures serão simples, não conversíveis, de espécie quirografária, que não tem nenhuma garantia, tá? Distribuição pública, o valor da emissão proposta é 6 bi, em 3 séries, cujos vencimentos finais são 34, 36 e 39, tá? Então, faz uma breve descrição das debêntures aqui, né? Aqui são as 3 séries, né? Então, aqui, ó, fundamentos do rating, tá? Então, aqui explica... Tá, não, tranquilo, Eduardo. Então, aqui explica um pouquinho dos motivos da Moody's ter atribuído, né? A razão da Moody's ter atribuído esse rating, tá? Então, aqui, ó, para a primeira série, a remuneração está atrelada ao título público IPCA+, com juros semestrais, tá? Então, aqui é a forma com que vai ser remunerada a debênture da primeira série, tá? Então, aqui é a mesma coisa, debênture da segunda série, da terceira série, também IPCA+, tá? Não inclui garantias, os recursos são destinados integral, única e exclusivamente para projetos de investimento, tá? Então, tem aquela ideia, né? Debêntures são títulos de dívida de longo prazo, então, claro que não seria de se esperar que a Vale utilizasse esses recursos como capital de giro, por exemplo, né? Tá? Então, bem uma descrição aqui bem sucinta, né? Bem direto ao ponto. Coloca aqui alguns indicadores que os indicadores que a Moody's utilizou como base para tomar essa decisão, né? Então, a companhia apresentou a alavancagem bruta ajustada, e aqui coloca o indicador, né, dívida bruta sobre EBITDA, tá? E aqui o parâmetro, né, os parâmetros, tal, liquidez, tá? Então, bem interessante essa breve avaliação, né, da Moody's, tá? Vou voltar para o PowerPoint. A princípio, acho que seria isso mesmo. A aula de hoje foi um pouquinho mais rápida, porque é conteúdo mais teórico também, né? Mas era isso. Com relação a essas agências de classificação de risco, de rating, é importante saber qual é o rating da empresa que vocês estão analisando, porque isso faz toda a diferença. Por exemplo,
se a empresa que vocês estão analisando tem um rating AAA, e tu compara ela com uma empresa que tem triple B, por exemplo, 3B, o custo dessa dívida que a empresa vai ter, dos empréstimos, né, e financiamentos, o custo vai ser menor da empresa que é AAA. Tá? Então, vai ser, não só vai ser mais fácil a empresa adquirir financiamentos, né, adquirir empréstimos, como também o custo desses empréstimos vai ser menor. Né? Então, poxa, isso aí é fundamental, é questão da credibilidade da empresa frente ao mercado. Né? Então, isso vai ser determinante. Então, quando a gente for ver na segunda parte do curso, os demonstrativos, vocês vão ver ali que, poxa, a empresa ela vai ter, o perfil da dívida da empresa vai ser de dois tipos: dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, de novo, empresa que tem um rating ruim, né, por exemplo, B, uma nota B, muito provavelmente o perfil da dívida dela vai ser mais de curto prazo. Né? Porque, de novo, poxa, um banco, quando vai estar avaliando ali o empréstimo para essa empresa, vai ver, poxa, a empresa tem nota B, tá? Tem o rating B. Então, eu vou emprestar menos e o prazo desse empréstimo vai ser menor. Né? Então, vê só como a nota de crédito das empresas é extremamente importante, né, para o crescimento da empresa. Tá? Então, cara, o perfil da dívida é fundamental para o crescimento dela. Empresas que têm dívida mais no curto prazo em relação ao longo prazo, então, por exemplo, 70% da dívida de uma empresa está no curto prazo. Então, ela está tendo muita pressão sobre as operações dela. A liquidez da empresa tende a ser menor. Então, poxa, isso afeta tudo, tá? Todas as decisões de investimento da empresa vão ficar mais difíceis, né? mais comprometidas. Tá? Então, por isso que saber o rating da empresa que vocês estão avaliando vai ser determinante. Tá? Isso afeta o futuro da empresa. Tá? Então, eu acredito que por hoje seria isso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a aula de hoje, pode perguntar, ou dúvida sobre a aula passada, sobre o trabalho, podem perguntar. Caso não tenham nenhuma dúvida, por hoje seria isso. Bom, então, acredito que não tem nenhuma dúvida, então estão liberados. Até semana que vem, então.